É tão conhecido este salmo, né, irmãos? Tão conhecido, está nos umbrais das portas, dos carros. Colocou lá na tua, o Claudemir? Pode colocar lá, para o inimigo não levar mais sua aliança. Aleluia. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Diga comigo, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podemos assentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 23, um salmo extremamente conhecido. Eu quero ser calmo, compassivo aqui nesta hora, para que os irmãos possam compreender o que eu sinto destacar aqui a igreja nesta noite. Nós estamos vivendo um momento difícil, de muita lamentação, muito choro e de muitos meninos na fé, crianças na fé, pessoas que desmaiam por qualquer coisa, se desesperam por qualquer coisa, pessoas que estão lutando contra a igreja, batendo na igreja, porque colocaram na cabeça dela que é você que tem que ajudar ela, sou eu que tenho que ajudar ela. E de fato, irmãos, temos essa responsabilidade, mas a essência do cristianismo, ela nos traz para um amadurecimento. Nós precisamos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento. Precisamos nos fortalecer, irmão, no Evangelho. Hoje nós estamos comemorando, nos alegrando pelos 56 anos de vida do nosso pastor presidente. Veja que a irmã Iris contou algumas situações da sua vida. Veja que foi encenado aqui uma situação desde a sua infância. Paulo vai escrever algo aos Romanos que me chama a atenção, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. As crianças não podem ser interrompidas, não pode ser embarcada no meio da sua trajetória ao chegar a Cristo. Jesus diz: deixai-as vir a mim. Mas qualquer criança que se aproxima de Jesus, ele cresce, ele amadurece, ele se fortalece e ele se torna soldado de Cristo. Esses dias eu vi uma reportagem e eu acho lindo os tubarões. Depois começou a falar dos leões. Mas esses grandes predadores, para se manter como grandes predadores, eles enfrentam grandes batalhas. Eles trazem no seu corpo e em si marcas
E quanto mais velhos eles são mais ariscos, eles são mais atentos às situações que ele não percebeu quando ainda era jovem, porque ele amadureceu. Há um pastor na Califórnia, pastor Rick Wiley. Ele é um pastor da igreja batista. Ele escreveu um livro muito conhecido, Uma Vida com Propósito. E neste livro ele escreve uma frase que muito me chama a atenção: o que as pessoas pensam de você nada significa. O que as pessoas acham dos senhores nada significa, nada importa. Mas os que elas pensam de Jesus por causa da sua vida faz toda uma diferença. Porque nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz sobre este mundo. Sermos exemplo irrepreensível. Fomos chamados com uma responsabilidade, mesmo sendo homem, como qualquer um dentro desta casa. A liderança, a igreja da terra, tem uma responsabilidade muito grande. E não é fácil. Não é fácil. Porque a primeira das guerras, a primeira das maiores guerras, acontece dentro de você. Porque ainda que eu assuma esse altar, esteja com esse microfone, eu sou tão humano quanto você. Mas existe uma carga, uma responsabilidade, um dever que a nós foi confiado. Uma responsabilidade. O pastor Alexandre, tomando a palavra hoje aqui, ele falou sobre o descaso, o desprezo que os pastores do Brasil estão enfrentando. E tudo isso acontece porque há muito escândalo, há muita vaidade, há muito erro, há muitas falhas acontecendo. Mais do que nunca nós precisamos entender que não importa quão grande seja a fúria do inferno, do adversário, quão forte seja o balançar deste mar, a força deste vento, Jesus nos chamou para estarmos firmes até que Ele venha. Este salmo, ele foi escrito, acredita-se, os pregadores, os eruditos, os estudiosos da palavra de Deus, já da idade avançada de Davi. E Davi descreve, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos teus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, irmão, é a canção de um experiente, de um homem experimentado, de um homem que entendeu a sua chamada,
família, sentado na sua casa com seus irmãos. Não é uma questão de maldade dos irmãos, não era nada disso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e é chamado para o seu decreto. É o projeto de Deus para a vida daqueles que são chamados. Ele está sendo desprezado, sendo lançado para o campo. E lá no campo, no seu desprezo, cuidando de poucas ovelhas, ovelhas essas que seu pai talvez nem se interessava, mas estava ali para manter aquele moço longe da sua casa, para esconder a sua vergonha. Os moços conhecem a história. Eu quero simplesmente trazer a essência deste salmo. E a Bíblia vai dizer que aparece o urso. Se já no quarto desprezo, a solidão, o trabalho árduo, aparece o leão, aparece o urso, e as belezas são constantes, mas o menino está crescendo. Apareceu o leão, ele matou. Apareceu o urso, ele matou. Ovelha de papai não vai levar. O céu está assistindo. O céu está colocando o menino em treinamento. O desprezo é grande. Ele está aprendendo a viver sozinho. Ele está aprendendo a viver seu cafuné de mamãe, de papai, de irmão, de tio, de tia, de vó, de amigos. Porque há dias em nossas vidas que nos sentimos só. E faz-se necessário que isso aconteça. O salmista, quando ele faz menção desse salmo, ele entende, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Pastor Abimaildo fez menção do Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A última mensagem, uma das últimas mensagens de Jesus foi: ei, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o que o olho não viu, ei, você nunca imaginou, que nunca chegou no seu coração, disse o apóstolo Paulo, é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Deixa o vento soprar, deixa o leão rugir, deixa o urso chegar. Não sei quantas batalhas ainda vamos encarar, mas eu quero deixar aqui esta palavra aos obreiros, a esta igreja: confie no Senhor, que eu vos chamou para esta obra. Aqui não é lugar, irmão, de contar derrota, tristeza. Esqueceram de mim, não tenho amigos, não dá, não consigo. Não. Este altar aqui fala de poder. Nesse altar tem que sair mensagem de poder, mensagem que diz: eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. Então pare de ficar murmurando porque o irmão não chegou, porque a irmã não chegou, porque o ministério não fez, porque isso não aconteceu, porque aquilo não aconteceu. E no meio da trajetória, irmão, tantas coisas acontecem. Uns continuam, outros param, uns se afastam. É tão difícil acompanhar esta caminhada, mas Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja, e a sua mensagem ainda é a mesma: olhe para mim, que sou autor e consumador de vossa fé. Acredite no poder de Deus. O salmista, ele quer expressar aqui dizendo: eu aprendi a estar sozinho, lá no campo, no aprisco com as ovelhas. Eu aprendi a valorizar as coisas pequenas. Quando tem um movimento desse, né, pastor? A gente fica até meio que
meio deslocado, porque a gente já está acostumado a muitas das vezes ser esquecido, não ser acompanhado, muitas das vezes não ter um companheiro. Mas deixa eu te dizer, pastor, eu acredito nesta palavra. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e é chamado pelo seu decreto. Não tem nada acontecendo fora do controle, não tem nada acontecendo fora da vontade de Deus. Ei, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e é chamado pelo seu decreto. E enquanto eu estou falando isso, apontando para os obreiros, ei, o bom pastor está na casa, ele conhece aqui no altar, conhece na nave da igreja, conhece a tua dor, conhece o teu deitar, conhece o teu levantar, e ele está te dizendo nesta noite: se fortaleça nesta noite, porque eu estou na casa. Faz-se necessário mais do que nunca a igreja ter a necessidade de Cristo na vida. Porque enquanto você não entender que é Ele que faz, que é Ele que abre, que é Ele que fecha, que é Ele que levanta, que é Ele que abate, que é Ele que leva, que é Ele que traz, que é Ele que dá vida, que é Ele que tira a vida, que é Ele que te dá o bom deitar, que é Ele que te dá o bom levantar. Ei, você vai estar buscando em mim, você vai estar buscando no ministério, você vai estar buscando na irmã, no irmão. Mas se você entender a tua chamada, você sabe que Deus nunca te abandonou. Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você. A Bíblia vai dizer que mesmo na formação dos teus ossos, no ventre da tua mãe, Ele já lhe assistia e Ele não te abandona. Ele está contigo. Então se alegre. Fique firme. O nosso dever, pastores, é grande. A nossa responsabilidade é grande. A nossa posição é séria. Quando eu era mais novo, eu olhava os pastores, até em casa, eu brincava para ser um pastor. Brincava de igrejinha com o Serginho, com a Simone. Um queria ser um músico. Era duas funções que nós brigávamos para ser músico e ser pastor. Se eu não pudesse ser pastor naquela brincadeira, eu tinha que ser um músico. Era uma coisa ou outra. Eu estou tentando uma coisa e outra até agora, ainda estou no treinamento, mas eu vou passar nessa prova aí, no nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu olho e falo: rapaz, eu podia ter ficado com os músicos. Porque aqui não é brincadeira não. Meus irmãos, eu trouxe essa breve reflexão para lembrarmos que a grande festa, a grande alegria, a grande vitória, o momento da honra está chegando. A qualquer hora dessa, em um abrir e fechar de olhos, a noiva do Cordeiro vai desaparecer. O arrebatamento vai acontecer. E não se preocupe com o desprezo. Não se preocupe com as afrontas, com as decepções. Sabe por quê, pastor? Porque desde criança eu venho ouvindo falar isso, e hoje nós estamos falando sobre isso. Ele vem buscar a sua igreja, e aquilo que ninguém viu, não é nesse movimento, é aquilo que ninguém viu. Aquelas madrugadas que o Senhor fez como Davi no campo, contou as ovelhas, percebeu que faltou, vou lá buscar. Lembra, pastor Timailton, quantas madrugadas, mulher doida em casa, cadê aqueles homens? Lembra, Trebiano? E nós na casa de um crente. Algumas vezes as mulheres chegavam a falar para nós assim: rapaz, aquilo não tem jeito, não, deixa aquilo de lado.
mas nós sabíamos a nossa responsabilidade. Vencíamos peleja na madrugada. Pessoas que servem a Deus estão cultuando, dando glória ao nome de Jesus, porque nós encaramos aquela noite fria, ficamos lá. Lugares, momentos, situações que ninguém vê, pastor, ninguém lhe aplaude. Por mais que a irmã Iris tente trazer a tua história, há momentos que só o Senhor e Deus sabem. A dor no volante de um carro, estudando, debruçado sobre uma prova, num culto, aguardando os crentes chegar. O Senhor ouviu tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele não perdeu nada, tudo está anotado, tudo está no seu controle, tudo está no seu domínio. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Deus nos assiste, irmãos. Ele nos assiste. Então deixa eu te dizer uma coisa. Só hoje, saudoso pastor Bernie dizia assim, que pensa num dia, o único dia do ano, que é o dia de alegria do pastor, é do seu aniversário. Foi o único dia, pastor Sandro. Eu me sinto até gente. Todo mundo olha para mim, não quero dar para o Senhor, tira foto comigo. Mas só Deus sabe no decorrer, pastor, do ano. Quantas vezes eu estou sozinho, quantas vezes eu fui atrás, quantas vezes eu falei, quantas pelejas eu encarei por aquela situação. Então, no nome do Senhor Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aquele que nos enviou este pastor Adilson, sobre esta casa. Eu vou contar até 3 e você vai dizer glória ao nome de Jesus. Você entendeu? Bem forte. Porque a primeira glória, a glória é para Ele. 1, 2, 3. Para Jesus dá para fazer melhor. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós adoramos e agradecemos pela vida do pastor Adilson, a qual Deus colocou sobre as nossas vidas. Uma salva de palmas agora pela vida do pastor Adilson, pelos 56 anos de beleza, de prova, aleluia, de perseverança diante de Deus e diante desta casa, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastor Adilson, ainda de pé. É simbólico, aqui não tem nada, que hoje é tudo em Pix, né? Né? Mas está aqui, em nome deste ministério, nosso secretário, pastor Geraldo, fez aí, juntamente com os obreiros, né? O ferro, e trouxe aqui ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, ainda de pé, nós vamos receber. Eu quero tocar na direção aqui por direito, nosso pastor presidente, pastor Adilson. Glória a Deus. Eu queria pedir para você sentar mais um minutinho. O texto áureo deste culto, a leitura oficial do culto, foi feita no livro de Salmos, de número 46. E lá nós encontramos o salmista dizendo que ele é, que ele está e que ele faz. São 3 pronomes pessoais que indicam a pessoa do discurso.
Não existe outra pessoa. É aquela que está sendo indicada ali. E eu estou pastor desta igreja há 27 anos, porque nós fazemos a comemoração no mês de setembro, porque nós inauguramos este salão no mês de setembro, mas no dia 23 de março deste ano de 2026, de 2025, o ministério completou 27 anos. Nós estamos indo para a comemoração do 27º ano do ministério, mas o ministério já tem 27 anos, completados no dia 23 de março, agora de 2025. Então eu estou pastor desta igreja há 27 anos. E eu digo que eu estou, porque eu jamais poderia dizer que eu sou o pastor desta igreja. Somente há um que é. Jesus é o sumo pastor. Ele disse: diga aos filhos de Israel que eu sou, porque ele está estabelecido eternamente. Todos nós somos transitórios. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração. Os homens passam, o Senhor Jesus e a sua palavra permanece para todo o sempre. Eu estou aqui há 27 anos, labutando, trabalhando, e nestes 27 anos nós temos procurado fazer o nosso melhor. Depois de havermos feito tudo, ainda somos servos inúteis, porque nós só fizemos aquilo que nos foi mandado fazer. A gente só cumpriu as ordens. Então veja que eu tributo toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao meu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Quero agradecer em primeiro lugar ao meu Mestre, aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que me ungiu e me colocou neste lugar por um período de tempo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a Ele, louvo a Ele e bendigo o nome dEle. Quero agradecer a toda a igreja, com muito carinho, com muito amor, ver vocês aqui. Um dia o pastor Adalberto chegou no culto, eu não lembro qual culto, mas a igreja estava cheia, e ele falou no meu ouvido: olha aí, a sua coroa. E a minha alegria é ter vocês aqui, é ter a igreja aqui, é poder estar aqui com vocês. Esta é a minha alegria. Eu seria incompleto, eu certamente não seria a mesma pessoa se não fosse pela igreja. A igreja é tudo na minha vida. Quero agradecer a minha esposa, que tem me suportado nestes quase 40 anos de caminhada, porque 10 anos antes de iniciar este ministério, nós já caminhávamos juntos, fazendo a obra do Senhor, desde meninos. Eu dizia há poucos dias para o Bruno, lá no escritório, que eu não sei o que é o mundo. A minha mocidade foi na igreja. Eu cresci na igreja e passei toda a minha mocidade na igreja. Aos 20 anos, mais ou menos, eu iniciei a minha trajetória como obreiro, servindo a igreja, já em tenra idade. E eu louvo a Deus por isso, porque bem pregou o pastor Sandro Oliveira: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Até o período de engraxate, vendedor de colchão, de vendedor de laranja, de quadro, de limão, né, irmã Luzia? Pastor João não está aqui hoje, mas ele fazia os quadros, ele montava os quadros e a gente saía para vender na rua, menino ainda, né, irmã Luzia? Pastor João está enfermo, não pôde estar aqui hoje, mas faz parte desta história.
E tudo isso contribuiu. Até o microfone na corujinha, né? Colchão para casal, foi treinar a garganta, treinar a voz para poder falar do amor de Jesus, né? Isso é maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Agradecer a minha esposa, agradecer os meus filhos que estão aqui. Quero agradecer a Lana, que me deu um presente maravilhoso. Ela já está terminando aí a faculdade de biomedicina. O ano que vem ela já será uma biomédica. E hoje ela cuidou de mim. Hoje ela fez massagem no pé, na perna, nos ombros, na cabeça, passou ali, né? Já está cuidando. Que Deus abençoe. Foi um dia maravilhoso. Deus te abençoe. Agradecer a minha filha primogênita, Ariane, todos os meus filhos aqui, o Júnior, que é o meu filho homem, que é a minha prole, é quem dará sequência à minha prole, está dando sequência à minha prole. E agradecer a Amanda, minha bonequinha, minha caçulinha. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer este ministério. Eu sei que não é fácil, a luta é grande, a batalha é travada, mas eu agradeço a cada um dos irmãos. O Guimaildo chegou e eu falei para ele, meu coração já estava apertado, porque quando falta um, o coração já aperta. Jesus, o que está acontecendo? Ele atrasou um pouquinho por conta do serviço, do trabalho. Eu já estava aqui, Jesus, cadê o Guimaildo? Onde ele está? Será que está tudo bem? Jesus sabe que eu estava ali pensando isso. Será que é a Clebiana? Será que a Clebiana está bem? E eu vi ela chegando. Cadê a Clebiana? Está ali, Clebiana. Eu já estava aqui pensando nisso. E é assim que a gente vive, né? É assim que a gente vive. Pastor Gênesis está com a esposa doente, o casal está ali representando a congregação. O Adilson Júnior veio aqui, né? O Adilson Júnior, que é o filho do nosso irmão, da nossa irmã, que muito bem me representou, viu? É quase um sósia quando era pequenininho. E quando ele entrou com a caixa de engraxate, então, maior que ele, era exatamente assim. Que bênção, né? Eu quero, antes de chamar a minha família aqui à frente, eu quero chamar aqui do meu lado pastor Denilton e pastor Santo de Oliveira, e agradecê-los. Vem cá, pastor. Agradecemos primeiro. Eu quero parabenizar pela organização até aqui, por este culto tão maravilhoso, por tudo tão bem feito, tão bem pensado. A gente percebe que não é algo feito aleatoriamente, foi feito com amor, com carinho. Então eu quero agradecer aos pastores e dizer-lhes que Moisés foi um homem privilegiado. Ele tinha 2 homens que estavam com ele. Um deles era Arão, o seu irmão. E Arão, ele era a boca de Moisés. Arão era o sacerdote, o profeta. Moisés estava ali no comando, dando as ordens, tomando as principais decisões, mas quem falava, quem resolvia, o executivo era Arão. E eu louvo a Deus porque eu tenho Arão aqui, e o meu Arão se chama Sandro de Oliveira. Eu peguei no colo o Sandro. Nós temos uma diferença de mais ou menos 10 anos, e eu peguei ele no colo, dei mamadeira para ele, e é uma honra, né? Né, irmã Luzia? Eu não saía do pé da irmã Luzia, né? Era uma colherzinha de ovo mexido na boca do Sandro e outra na minha. Quando a irmã Luzia não estava vendo, era uma colherzinha do leite na boca do Sandro e a outra na minha. Aleluia, glória a Deus. Mas eu peguei no colo, e é um pastor honrado. Aqui é o meu Arão, e o pastor Adelilton é o meu Ur. E quem foi Ur? Ur, segundo a tradição judaica, foi o esposo de Miriam. Ele era cunhado de Moisés. Olha o cunhado aqui. É o cunhado, né? Pastor Adelilton, um amigo, companheiro, desde sempre. Eu gostei muito da minha cadeira, pastor Bruno, naquele cantinho ali. Falei para eles, vou mandar deixar aqui a minha cadeira e a sua. E aí os obreiros sentam aqui, eu sento ali, aí eles sentam do meu lado.
Gostei muito da cadeira ali, porque, irmãos, são quase 37 anos de caminhada. Se não fossem estes homens, pastor Adenildo, quantas batalhas, quantas lutas travadas, quantos cultos, quantas santas ceias, quantas visitas, né? Hoje nós já estamos aí nos 56 anos, né? Pastor Santos, você é mais velho, você nasceu em fevereiro, então você é mais velho. Pastor Santos ainda está 10 abaixo de nós, né? E hoje eles são os pastores da igreja, e eu quero que cada dia mais eles estejam aqui à frente desse trabalho. Brilhante a sua atuação, brilhante o seu trabalho, e o senhor é o pastor desta igreja. Pastor Adenildo é o co-pastor desta igreja, e as coisas maiores vocês certamente trarão a mim, os congressos, as santas ceias, mas os senhores têm a responsabilidade deste rebanho, estar aqui junto comigo, serem a minha boca, serem os meus olhos, serem as minhas mãos, serem os meus pés aqui diante desta igreja. Quero uma salva de palmas para esses dois pastores. Parabéns, pastor Santos, parabéns, pastor Adenildo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar aqui à frente a minha família. Quero convidar aqui a minha esposa, os meus filhos, as minhas netas, e pedir para o ministério ficar de pé, a igreja ficar de pé. Eu vou voltar o microfone ao pastor da igreja, pastor Sandro Oliveira, pastor local aqui. Nós já temos conversado bastante sobre isso. O pastor Sandro tem assumido a maioria dos trabalhos aqui da sede, continuará fazendo isso, e certamente Deus confirmará cada dia à frente desta obra. E eu quero, com a minha família, dobrar o joelho aqui e pedir ao ministério e pedir à igreja que ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família. Meus irmãos, nós estamos partindo para o término deste trabalho. Nós vamos orar pelo pastor, por toda a sua família. Logo após esta oração, toda a igreja vai louvar a Deus com um hino. É isso, irmão Josué? Logo após esta oração, pastor Adilson vai estar lá na porta e toda a igreja estará adorando ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Aí nós estaremos dando a bênção apostólica e o pastor estará cumprimentando cada um dos irmãos ao descer para o ambiente festivo ali, onde nós vamos também festejar, fazer parte de um bolo, de uma carne, que vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Adalberto. Pastor Adalberto, ora a Deus. Aleluia. Para o Senhor, Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo pastor que tu tens nos dado, Jesus, e te pedir, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre ele, dando graça, unção, dando palavra, visões do céu, discernimento, graça, poder para arrebanhar cada vez mais, Jesus, as ovelhas que eu devi a este pasto, a este rebanho. Agora te pedimos, Senhor, por esta família, meu Deus, que só tanto por teu seu pai ser pastor, pela sua esposa, por teu seu esposo pastor, meu Deus, consola, conforma, ajuda, dai graça a cada um, Senhor, que a tua igreja, que as ovelhas possam compreender e ajudar, e a tua bênção seja sobre eles, que eles possam continuar como vem fazendo diante do rebanho, com unção,
aleluia, com sabedoria, com poder e com a tua palavra. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja ainda de pé, nós vamos louvar a Deus enquanto o pastor se posiciona lá na porta. Não, peraí. Bom, a paz do Senhor mais uma vez. Desculpa, pastor, desculpa. Eu queria